Ontem eu tirei essa carta que fala sobre liberação do Oráculo do Pão e eu trouxe aqui nos meus stories. Ela é uma carta que fala sobre deixar ir, sobre desapego. E eu recebi uma mensagem, depois que eu postei esses stories, de uma pessoa me perguntando, tá, mas como que faz isso? Me dá um exemplo. E eu quis vir aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Como que a gente faz para deixar ir? Como que a gente faz para liberar? Né? Porque parece ser um discurso, né? E às vezes fica abstrato. Mas como que a gente faz isso na prática? Bom, tem várias formas diferentes que a gente pode desapegar na nossa vida. Quando eu postei essa cartinha, eu já recebi alguns comentários de pessoas que falaram, por exemplo, que estavam fazendo uma limpa no guarda-roupa e desapegando de um monte de coisa que às vezes a gente guarda achando que vai usar, ou que acha lindo, mas que não fica bem em nós, né? Então, isso já é um começo para liberar. Mas a liberação, ela pode significar, e normalmente ela significa algo muito mais profundo do que essa dimensão material da nossa existência. Então, refletindo sobre isso, eu me lembrei da primeira vez que eu experienciei a liberação consciente na minha vida, na minha jornada. E eu quero compartilhar com vocês como é que foi essa minha experiência. Eu fui num ritual, foi bem no comecinho da minha jornada de autoconhecimento, de meditação, de conexão com a espiritualidade. Então eu entendia muito pouco, mas eu estava com meu coração muito aberto para experienciar o que viesse. Então eu tinha muita confiança do que o que viesse à tona era para eu trabalhar. E eu estava ali para me trabalhar. E durante a meditação começaram a vir muitas memórias de coisas do meu passado que eu gostaria que tivesse sido diferente, coisas do meu passado que eu não aceitava, traumas, rancores, enfim, várias coisas que eram muito pesadas, muito densas e que eu estava carregando há muito tempo. Às vezes eram traumas que nem era da minha geração, mas eram coisas que vinham assim da minha linhagem familiar. Então era algo realmente muito pesado e que eu pude visualizar, eu tive uma imagem do que isso representava para mim. Então, enquanto eu estava nesse processo muito profundo de meditação, nesse ritual, eu conseguia visualizar como se, assim, imagine tudo escuro e eu ali naquele vazio, como se tivesse uma faixa, imagine assim um elástico desse tamanho aqui no meu peito, daqui até aqui assim. E era um elástico muito duro, muito forte, e eu ia puxando esse elástico e ele estava preso lá atrás. Mas assim, eu não conseguia ver o fim dele. Eu só sentia o peso de eu puxando esse elástico, e eu puxava, e eu ia pra frente com ele. E sabe, imagina aquela coisa que tá te puxando pra trás, mas você tá fazendo uma força surreal pra tentar seguir em frente, mas aquilo ali, ó, aquele elástico, ele ia infinitamente. Eu não conseguia enxergar aonde que estava preso isso. Mas era muito antigo, muito comprido. E eu só estava puxando, sem nem saber de onde que vinha. E aí, nesse momento, aquele elástico, ele arrebentou, desatou. E eu sentia, sabe, imagine aquele elástico muito esticado, ele arrebenta. E nessa hora, leveza, uma liberação. Eu deixei ir. Foi uma sensação muito forte de que aquilo ficou lá atrás, tão longe, que não pertence mais a mim. Eu já estava leve, eu estava livre para seguir em frente, eu estava livre das coisas que estavam me puxando literalmente para trás, das coisas que estavam me prendendo, das coisas que estavam me segurando na minha vida, que eram aqueles traumas, rancores, aquelas coisas de não aceitar aquilo que eu tinha vivenciado. Sabe, eu não queria aceitar, eu queria que tivesse sido diferente, mas não foi, e não tem como eu mudar o passado. Então, quando caiu essa ficha de deixar ir o passado, de aceitar as coisas como elas foram, né, como elas aconteceram, e de me permitir viver daqui pra frente, isso me trouxe uma leveza, uma paz. Tem muito a ver com essa entrega mesmo, sabe? De você entregar esse peso.
todo esse peso que você está carregando, que você está puxando, que você está levando, que está te levando para trás, né? Que está te puxando para trás. Entregar ao universo, é disso que fala essa carta. Ela fala assim, deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar, abençoar tudo que foi e o que já não cabe mais. Dores, amores, mágoas, vitórias. Entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. E aqui fala inclusive de vitórias, porque às vezes a gente fica pegado também a coisas boas. A gente fica pegado a um passado que já não cabe mais, que já não funciona mais pra gente, mas a gente se apega. Foram coisas boas, a gente quer continuar. Então, quando você me pergunta, como, Ana? Como fazer isso? Como liberar? Em primeiro lugar, aceitar a vida como ela é. E às vezes isso é bem desafiador, a gente aceitar o que passou, né? Aceitar o que aconteceu, aceitar o que está lá atrás. É o primeiro passo para a gente não ficar remoendo isso, para a gente não ficar levando isso junto com a gente para o resto da nossa vida. Não ficar remoendo as coisas nem na cabeça, nem no coração. Isso é difícil fazer isso de uma forma racional, de fazer isso de uma forma como uma escolha, fazer isso de uma forma simbólica, ritualística, de entrega mesmo ao universo, a Deus, enfim, como você preferir chamar essa força maior. Entrega a vida, sabe? Entrega, libera, deixa aí.